pessoal! Bom, boa parte dos vídeos do meu canal é composta por comentários a histórias em quadrinhos. Em sentido amplo, o meu canal é um canal basicamente de resenhas ou reviews, como a galera prefere usar o termo em inglês. Tendo isso em vista, eu já estou um certo tempo pensando em fazer esse vídeo aqui, em trabalhar essa questão, né? Afinal de contas, por que serve um review, né? Afinal de contas, será que vale a pena ver um review? Porque, sei lá, eu vou ler a obra, se eu li, para que serve uma resenha, né? Mas vamos lá, antes de falar para que serve uma resenha, vamos falar para que ela não serve, o que ela não deve ser. Uma resenha nunca deve ser uma substituta para a obra que ela pretende comentar. Ela não é uma outra maneira de contar a história, pelo menos não deve ser. Ou seja, assim, uma resenha, ela não é meramente um resumo do enredo, aquele plot contado de uma outra maneira. Ela funciona como uma análise e posicionamento. Se não tiver essas duas coisas, não é uma resenha, sei lá, é um resumo. Aquela situação da galera quando vai fazer vestibular, em vez de ler o livro, lê o resumo do livro. Tá bom, mas não é uma resenha. Não há um posicionamento, uma análise, uma reflexão sobre aquele conteúdo, né? Se eu meramente contar a história de um quadrinho específico de uma outra maneira, o que eu vou estar oferecendo é uma experiência piorada daquele enredo que é contado de uma maneira provavelmente muito melhor daquela que eu faria em um vídeo. Até porque, meus queridos, uma obra, ela não é só o que, ela é também o como. Vamos dar um exemplo, né? Vou pegar um livro de literatura. Se eu pego o Hamlet, por exemplo, do Shakespeare para você, e te explico o roteiro todo, toda a história, conta a história para você. Ainda assim, Shakespeare é melhor. Hamlet, escrito pelo Shakespeare, é melhor. Sabe por quê? Porque as minhas palavras não são a mesma do Shakespeare. Eu não tenho o mesmo talento que ele. Então, sei lá, se ele diz que o Hamlet enlouqueceu, ele vai dizer isso de uma maneira muito melhor do que a que eu disse numa resenha, o que eu disse num resumo. Ou seja, né, a experiência de uma obra, ela envolve a forma que aquela história é contada e não simplesmente o que está sendo dito, né? Bom, é claro que um resumo ou um vídeo que dê a sinopse de uma obra ou que conte uma história pode ter algum valor, um valor de cunho informativo. Recentemente eu mesmo fiz um vídeo falando sobre o C3PO, como é que ele conseguiu aquele braço vermelho em Star Wars, que não foi uma resenha, eu contei, né? E eu fiz isso com um objetivo muito específico, era dizer o tipo de coisa que o universo expandido de Star Wars fazia. Mas assim, aquilo ali é algo pontual, né? De novo, tem um valor informativo. Mas o que me preocupa é que às vezes eu vejo uma galera que fala sobre histórias em quadrinho, o que tem até curtido um pouco, que na verdade tem mais contato com o que se diz sobre os quadrinhos do que com os quadrinhos em si. Já contei aqui no canal uma vez a história de um aluno que logo que me conheceu foi falado que ele gostava bastante de quadrinhos. Quando eu perguntei para ele o que ele lia, ele falou: não leio nada não, mas eu vejo vários sites sobre. Pô, deu os quadrinhos presente pro garoto, né? Na verdade, a obra é o que está em jogo, assim, né? Não somente o que se diz sobre ela. Bom, o seguinte, né? Então, se uma resenha não é a história contada de outra maneira, não é meramente um resumo, o que ela envolve? Já antecipei aqui dizendo que ela envolve análise, que ela envolve uma interpretação sobre a obra, posicionamento em relação a ela. Mas vamos lá, vamos tentar resumir, né? Um review, ele é um lançar de olhar sobre aquela obra, um olhar específico, né? E aí é claro, meus queridos, que múltiplos olhares podem ser lançados sobre o mesmo quadrinho, sobre o mesmo livro, sobre o mesmo filme. Vamos lá. Uma pessoa pode, por exemplo, lançar um olhar formal que fala sobre a estrutura de um quadrinho, como é que o desenho foi feito, quais são as intenções a fazer uma opção por enquadramento e não por outro. Pode ser um olhar também que contextualiza aquela obra dentro de um gênero de obras parecidas. Sei lá, pode ser uma coisa que fala sobre coisas externas, né, que contextualiza a obra no contexto, no ambiente histórico dela, que lança um olhar sociológico, até um olhar só sobre gosto. Não tem. Mas assim, envolve um olhar e esses olhares podem ser múltiplos, né? Bom, vamos tentar melhorar isso. Uma resenha, ela sempre vai, uma boa resenha, elementos objetivos e elementos subjetivos. Ou seja, né, coisas que a obra, que estão na própria obra, e coisas que dizem respeito ao leitor
que está fazendo aquela resenha. Né? É aquela frase famosa, né? Se Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Porque há elementos subjetivos na fala, não só objetivos. Melhorando mais ainda, né? Todo texto ele tem vazios semânticos, seja qualquer texto, né? O que eu estou dizendo com isso? Né? Que o leitor completa esses vazios quando se relaciona com aquele texto. Né? A experiência da leitura, ela envolve isso. Né? Ela envolve tanto aquilo que o autor está dizendo, quanto o projetar do leitor sobre aquilo que o autor está dizendo. É nessa confluência que nós temos a experiência. E aí, a trajetória daquele leitor, os valores que ele professa, as leituras prévias dele, tudo isso influi na leitura dele. Né? Bom, dito tudo isso, nesse sentido, vamos falar um pouco do nosso contexto de leitores de histórias em quadrinhos e a função que um review tem. Né? As funções. Pensei basicamente em três. A primeira e mais simples é divulgar. Assim, ninguém lê tudo. Então, como é que a gente tem contato com coisas que a gente não leu? De várias maneiras, mas penso que a maneira mais comum é através de alguém que leu, de um outro leitor que leu aquilo, falou sobre aquilo e nos levou ao conhecimento daquela obra em específico, né? Eu penso, por exemplo, quanta resenha do Universo HQ eu li e quanta coisa descobri lá que eu nunca tinha ouvido falar. Gente, essa função de divulgação, ela é mais simples, mas ela não é menos importante, cara. Descobrir as coisas é fundamental. É assim que a gente aumenta o nosso horizonte de leitores, né? Só que próximo a essa função de divulgação, há uma outra que é bem toca muito, né? Mas que é um pouquinho diferente, que é a seleção do que vai ser lido. Como eu disse, né? Ninguém lê tudo, né? E selecionar o que a gente vai ler é importante. Tempo e dinheiro são recursos limitados. Ninguém tem tempo infinito, dinheiro infinito, né? E muitos não querem experimentar, já querem ir direto ao filé mignon, né? Vamos, vai começar a ler as histórias de um personagem. Chega lá e quer um mapa da mina. Quais são as melhores histórias? Então perguntas do tipo, o que é bom? Vale a pena, né? Essas perguntas, elas são legítimas, assim. Só que é importante tomar alguns cuidados. Como eu falei, a trajetória de uma pessoa influi na leitura que ela faz de algo, né? Então, alguém com uma trajetória diferente da minha pode depositar sobre um quadrinho expectativas e olhares diferentes dos meus, né? Alguém, por exemplo, pode fazer uma análise fabulosa de uma obra dizendo que ela é muito boa. E quando eu vou ler aquela obra, eu não curti tanto. Porque os instrumentos que aquela pessoa usa para abordar aquela obra são diferentes dos meus. Aí aqui a resenha pode me ajudar a adquirir esses instrumentos, a perceber outras coisas. Mas isso eu falo um pouquinho mais para frente. Né? Eu sempre lembro, como exemplo, nesse caso, do Asilo Arkham, do Morrison. A história do Morrison no Batman. É frequente pessoas que quero ler as melhores histórias do Batman e ter contato com o Asilo Arkham e não gostar. Por quê? É óbvio. O Morrison ele tensiona a linguagem dos quadrinhos. Então, talvez com um leitor iniciante, o cara não tem os instrumentos para abordar. Não é que ele não possa ler, mas a experiência dele pode ser distinta, né? E ele pode, talvez, criar expectativa porque alguém elogiou muito e se frustrar. Essa é uma possibilidade. Então, esse cuidado de perceber que trajetórias diferentes dão leituras diferentes é fundamental, até para a gente aproveitar bem os reviews, porque o contrário pode acontecer também. Com uma trajetória da expectativa diferente de uma obra, alguém pode falar mal de uma obra que eu estou curtindo. Vamos pegar, alguém pega um shonen, um mangá japonês mais genérico, né, que segue todos os clichês, e fala muito mal. Uma outra pessoa está lendo pela primeira vez um shonen, ela não percebe aquilo como tanto clichê e está gostando muito. Repara, são olhares diferentes, assim, né? De posicionamentos diferentes. E como é que a gente vai saber isso quando a gente está vendo um review? Na verdade, é só uma tentativa e erro. Uma boa pessoa que está fazendo uma resenha, ela vai explicitar os motivos dela. E eu vou testar, peraí, não é bem isso. Ou na verdade, tipo, o que eu estou buscando é outra coisa. Mas é importante a gente cultivar uma certa autonomia, né? Porque nem sempre a gente vai concordar com aquilo que o outro está dizendo. E nem sempre porque o outro está errado. Claro que a leitura pode ter sido rasa, mas é por causa das trajetórias diferentes e os diferentes instrumentos que nós usamos para abordar uma obra. Bom, o último aspecto, última função de um review que eu quero mencionar aqui é
o seguinte, né? Um bom review, ele pode ampliar o meu olhar sobre uma obra. Na verdade, como eu disse, os olhares são diferentes, né? E ao fazer uma resenha, o outro é como se me emprestasse o olhar dele. Pode ser bom ou ruim, não estou entrando nesse mérito, né? Só que esse olhar do outro pode fazer com que eu veja coisas e dimensões que eu não vi quando estava lendo. Vou dar um exemplo. Tá? Tem um canal que eu gosto bastante no YouTube, o canal do Rafa Pinheiro. Ele é um quadrinista, ele manja bastante de desenho, e muito mais do que eu. E ele várias vezes faz comentários de coisas que eu não percebia no desenho. Eu lembro uma semana que eu tinha lido um quadrinho do Will Eisner, e ele, por coincidência, aquela semana eu vi um vídeo dele sobre isso. Logo depois que eu li o quadrinho, falei, caramba, eu não tinha percebido esse detalhe. Eu voltei e dei uma olhada. Realmente, ele me revelou dimensões da obra que eu, não, por mim mesmo, não tinha. Ao me emprestar o olhar dele, ele me deu instrumentos para eu melhorar o meu olhar, ou para eu aprofundar o meu olhar. Eu penso, nesse sentido, um review como uma conversa, né? Cujo ponto de referência sempre vai ser a obra, aquele quadrinho. A gente fala de quadrinho, né? Pode ser um filme, pode ser um livro. Sempre aquela obra em específico, né? Ou seja para quem já leu, conversar com alguém, com outro alguém que leu e tentar comparar os olhares e ver outras coisas, ou então concordar ou discordar, isso não tem um problema, né? Mas ter contato com outros olhares sobre aquela obra, seja para quem não leu, ser instigado em relação a ela, né? Bom, pelo menos é assim mais ou menos que eu vejo, né? Eu penso que quando a referência deixa de ser a obra e a gente ganha essa coisa, né, de que a segunda mão, como uma experiência de segunda mão da obra é o que se torna a nossa principal experiência, ao meu ver, há algum problema aí. Bom, você concorda com isso? Discorda? Deixa teus comentários aí. Você acha que o review serve para outras coisas? Também deixa. Bom, vou terminar sempre pedindo aquilo que eu sempre peço, né? Se gostou, deixa teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, né? Pra você continuar recebendo vídeos. Você sempre tem vídeo sobre quadrinho por aqui. Eu falei tanto de reviews. Dá uma olhada nos outros vídeos aí também. E, bom, acho que é só isso. Deixo aquele abraço e até o próximo vídeo.